Meu amigo estudante curioso, seja muito bem-vindo ao universo das exatas, esse universo amplo, diverso, bacana. E agora chegamos no momento interessante, que é aquele momento de resolver exercícios. Nós vamos fazer questões de geometria, sem mais delongas, porque aqui, meu amigo, aqui você sabe, é sempre pouco papo e só sucesso. Vamos trabalhar os exercícios de geometria. Bom, vamos começar com uma questão bem simples. Um terreno de 1 km² será dividido em 5 lotes, todos com a mesma área. Qual a área de cada lote? Veja bem, eu sei que o que é 1 km²? 1 km² são 1000 metros por 1000 metros. Então, 1000 metros vezes 1000 metros daria 1 milhão de metros quadrados. 1 km² é 1 milhão de metros quadrados. Se eu dividir isso aqui em 5 terrenos, fica fácil você ver que cada terreno terá 200 mil metros quadrados. Qual a área de um terreno retangular que mede 0,3 km de largura por 500 metros de comprimento? Nós sabemos que a área é base vezes altura, tudo bem? A área é base vezes altura. O fato é que, quando eu tenho 500 metros, ora, o ideal é o seguinte, se você for ver nessa questão aqui, ele pede qual a área desse terreno, ele pede em hectare, pelos itens que você tem para marcar, ele pede essa área em hectares. Então, quando eu peço algo em hectare, a ideia é passar tudo para hectômetro quadrado. Ou melhor, as medidas de comprimento para hectômetro. Quando você encontrar a área, você encontrará em hectômetro quadrado. Porque o que é o hectômetro quadrado? É justamente o hectare, como nós já vimos na aula de unidades de medida. Veja bem, quando você falar de hectômetro, o hectômetro é justamente a parte de o hectômetro quadrado é justamente o hectare. Então, no momento que ele pede nessa questão, no momento que ele pede para você calcular a área em hectare, eu vou pegar 500 metros e vou andar, vírgula, 2 casas para a esquerda e vou dizer 5 hectômetros. Quando eu tenho aqui quilômetro, eu vou andar, olha só, como é uma unidade para a direita, a vírgula anda uma casa para a direita, 3 hectômetros. E agora, quando eu multiplico 3 vezes 5, simples, 15 hectômetros quadrados. E o que é que são 15 hectômetros quadrados? Justamente 15 hectares. Essa é a nossa área. Bem simples. Se você for parar para ver, ela é uma questão muito mais de unidades de medida, ela requer a transformação das unidades de medida e saber se você sabe que hectare é a mesma coisa que hectômetro quadrado. Bom, feito isso, o cálculozinho é muito simples, não precisou de nada muito sofisticado. Agora, vem comigo com uma questão que eu acho muito boa de cair em prova. Quantas cerâmicas quadradas medindo 20 centímetros de lado são necessárias para revestir o piso de uma sala de aula retangular medindo 8 metros de comprimento por 6 metros de largura? Veja bem, eu tenho 8 metros de comprimento por 6 metros de largura. Uma maneira de resolver isso de maneira simples é, vou transformar todo mundo em centímetros. 8 metros, anda na vírgula 2 casas para a direita, eu tenho 800 centímetros. E 6 metros, andando a vírgula 2 casas para a direita, eu tenho 600 centímetros. Eu sei que a cada cerâmica tem 20 centímetros de lado. Então, o que é que eu posso fazer nessa situação? Eu tenho aqui duas alternativas. Uma alternativa seria você fazer o seguinte. Uma alternativa seria você calcular a área da sala em centímetros quadrados
e a área de uma cerâmica em centímetros quadrados também. E dividir, é uma possibilidade. Só que eu acho que tem uma solução mais elegante, mais interessante. Se eu tenho 800 centímetros de comprimento, significa que se eu dividir 800 por 20, porque cada cerâmica dessa tem 20 centímetros de lado. Então, se eu dividir aqui em grupinhos de 20 em 20, eu consigo completar aqui exatamente uma fileira com 40 cerâmicas. Eu sei que a largura também é 20 centímetros, então se eu pegar os 600 centímetros de largura e dividir em grupos de 20, eu vou ter 30 fileiras de cerâmica. Ora, então é exatamente como contar aquela história que eu estava falando mais cedo, aquela questão do número de cadeiras em um auditório. Se você tem 30, né, 30 fileiras, cada uma com 40 cadeiras, eu tenho uma fileira com 40 cadeiras e eu tenho 30 fileiras, é muito simples. 30 vezes 40, eu tenho 1.200 cadeiras. No caso, se eu tenho aqui 30 fileiras, cada uma com 40 cerâmicas, eu tenho exatamente 1.200 cerâmicas. Que bacana essa questão. Que bacaninha essa questão que mostra justamente a maneira de contar as cerâmicas. Então, uma questão que eu acho muito legal, bem simples o raciocínio e muito fácil de cair em prova. Outra questão bem interessante é nós misturarmos o conceito de porcentagem com o conceito de área. Se a largura de um retângulo aumenta em 20% e o seu comprimento aumenta em 30%, então a sua área total aumenta em... Vamos lá. Eu tenho aqui um retângulo e eu vou dizer que a área desse retângulo, desse terreno retangular, tem 100 metros quadrados, para facilitar. Então eu vou aplicar aquele truque do 100. Imagina que a área do retângulo é 100 e eu aumento em 30% o seu comprimento. Ora, se a área era 100 e ele aumenta 30%, ele vai para 130, porque é 30% de 100. Agora, o detalhe é que em relação a essa nova área, que é 130, eu dou um aumento de 20%. Nós sabemos que 10% é só a vírgula andar uma casinha aqui para a esquerda. 10% dá 13, 20%, 26. Então vamos somar 26, 156. Comparando o começo com o fim, ele foi de 100 para 156, ou seja, um aumento de 56%. Vamos ver isso aqui na prática, na questão do retângulo. Se eu aumento 30% somente no comprimento, a área aumenta 30%. E se eu aumentasse 20%, mas somente na largura, a área aumentaria 20%. Porém, eu não estou aumentando 20% só na largura, é 20% dessa nova área que é 130. Então, ele acaba aumentando, na verdade, mais esse cantinho aqui que vale 6. Ou seja, ele, na verdade, aumenta 20% dos 130, ou seja, dessa área toda, que inclui os 100 mais os 30, porque é em cima da nova área 130. Então, ele aumenta justamente esse pedacinho aqui, que vai dar 26. Por isso que a área total agora é 156. Legal? Muito bacana. Vamos ver essa questãozinha aqui FGV. Olha só. Um imóvel comercial é composto por uma sala retangular, medindo 3 metros de largura e 6 metros de comprimento, e um banheiro medindo 1,5 metros de largura e 2 metros de comprimento. Olha o que ele pede, qual é a área total em metros quadrados desse imóvel. Então ele disse que ele só tem
uma sala que é 3 por 6. Então, a área aqui, eu teria, talvez, aqui parece um escritório. 3 por 6, 3 vezes 6, 18 de área, mais a área do banheiro, que é 1,5 por 2. 1,5 vezes 2. 2 vezes 1,5 vai dar 3. E eu somando isso aqui, eu tenho o quê? 21. Resposta item D. Simples, fácil, prático, gostoso e nutritivo. É ou não é? Então, questão bem fácil. Como todo mundo já está na unidade metro, não tive nem que fazer transformação de unidade. Essa questão de prova da FGV. Simples, né? Uma folha de papel retangular com 24 centímetros de comprimento e comprimento de 30 centímetros, veja bem, uma folha de papel retangular com largura de 24 centímetros e comprimento de 30 centímetros foi toda dividida em quadrados de lados 2. Qual é o número de quadrados obtidos? Essa questão ela é absolutamente a mesma questão da questão dos pisos. Mesma coisa. Eu tinha 30 centímetros de comprimento e eu vou recortar aqui em pedacinhos de 2 centímetros. Então, eu vou pegar e produzir aqui 15 quadrados, 15 medidas, tá certo? Eu vou ter exatamente aqui 15, vou botar aqui 15 quadrados. E na largura são 24. Então, se eu dividir de 2 em 2, veja que o comprimento aqui é 2, eu vou produzir o quê? 12 quadrados. Então, a pergunta é, qual é o número total de quadrados? Ora, vão ser 12 fileiras de 15 quadrados cada um. 12 vezes 15 vai dar o quê? 180. Simples assim. É exatamente a questão que nós fizemos da cerâmica. Essa daqui é uma questãozinha recente que caiu FGV, uma questãozinha para a gente entender como é que a FGV, como é que a banca gosta de cobrar, como é que a banca gosta de cobrar. Vamos fazer agora, inclusive, uma questão também super recente, já um pouco mais difícil, que eu queria mostrar para ti, uma questãozinha um pouco mais difícil, mas é raciocínio lógico puro, que você não precisa de muito conteúdo de geometria, só conceitos básicos de geometria, aqueles que a gente viu, e é justamente uma questão que caiu muito recente aqui numa prova da FGV. A figura 1 mostra uma placa retangular com 10 centímetros de base e 4 centímetros de altura. Então ela tem, vamos colocar 10 centímetros de base, aqui ó, 10 centímetros essa medida, e 4 aqui, essa medida aqui, tudo bem? Ela tem 10 de comprimento e 4 aqui de largura. Dessa placa foram retiradas 4 triângulos equiláteros de 2 centímetros de lado cada um, formando a figura número 2. Olha só. Então, o que ele fala? O perímetro da figura 2 será... Vamos primeiro ver o perímetro da figura 1. O perímetro da figura 1, ele teria o quê? 10 e 4, 14. Mas bem aqui, ele também tem 10 e bem aqui ele tem 4. Então, o perímetro dessa figura aqui vai ser 28. Concorda comigo? O perímetro aqui vai ser 28. 10 mais 4 mais 10 mais 4. Tudo bem? O que ele está pedindo aqui nessa questão? Ele quer o perímetro dessa peça aqui, ó. É isso que ele está pedindo, é esse perímetro aqui, o contorno. O fato é o seguinte, vamos raciocinar. O perímetro anterior, ele era justamente 28. Só que quando eu cortei esse triângulo, veja que eu tirei um pedacinho aqui, mas eu acrescentei 2 e 2 aqui, ó.
Concorda comigo? Eu tiro esse, mas eu acrescento aqui 2 e 2. Então, eu tiro 2 e acrescento 4. Então, é como se eu simplesmente acrescentasse 2 ao perímetro. A mesma coisa aqui, ó. Quando eu tenho esse triângulo, eu faço o corte desse triângulo, perceba que eu tiro um lado e acrescento 2. Eu tiro um lado e acrescento 2. Então, eu acabo somando apenas 2. 2 de comprimento. Eu tiro, de novo, um lado, tiro esse, faço esse corte aqui e acrescento 2. Então, no final das contas, esse novo perímetro aqui é o perímetro antigo, que era esse perímetro aqui, é o perímetro antigo, 28, e eu vou acrescentar 8. Portanto, 36. Por que eu vou acrescentar 8? Porque quando eu faço esse triângulo, eu tiro 2 e acrescento 4. Então, eu somo 2. A mesma coisa aqui, eu tiro 2 e acrescento 4. Então, eu somo 2. Aqui eu tiro 2 e acrescento 4. Somo 2. Então, para cada triângulozinho desse, eu vou acrescentar 2, 2, 2, 2, 2. Então, eu vou acrescentar 8. Portanto, 36 seria o perímetro da nova figura. E aí? Fácil, média ou difícil? Então, eu não fiz cálculo, eu tive só raciocínio. Eu entendi que a cada cortezinho que eu coloquei, a cada corte que eu fiz no canto, eu acabei aumentando o perímetro, não diminuindo. Por quê? Porque eu tirei um lado, mas eu acrescentei 2. Tirei um lado, mas acrescentei 2. Então, por isso que no final das contas, para cada triângulo, acrescentou-se 2 de perímetro. Questãozinha muito elegante, muito bacana. Não é um conceito de geometria aprofundado, é um conceito bem, digamos assim, bem raso de geometria, mas eu acho que talvez o grande conceito dele é de raciocínio lógico. Outra questão bem elegante que eu vou mostrar aqui para você. Observe a figura a seguir. Sabe-se que todos os ângulos dos vértices do terreno ilustrado da figura acima medem 90 graus e que o metro quadrado do terreno custa R$ 600. É correto afirmar que o preço desse terreno vale... Bom, vamos lá. Sabe qual é o segredo para calcular a área desse terreno aqui? Lógica. Lógica. Eu poderia fazer o seguinte, vamos pensar aqui. Eu poderia dividir esse terreno aqui assim e calcular a área desse retângulo, mas aí eu podia fazer um corte aqui, por exemplo, aí fazer a área desse retângulo, tá aparecendo aqui mais um quadrado, e a área desse retângulo aqui, que também está aparecendo um quadradinho. Tudo bem? Então, somava os três e encontrava a área que eu quero. Pode ser? Claro, pode ser. Professor, mas tem que dividir assim? Não, posso dividir assim, ó. Por exemplo, eu posso dividir assim, ó. Existem várias maneiras que eu posso dividir as minhas peças, tudo bem? Só que o mais legal é você entender assim. Quando eu corto bem aqui, eu acabo pegando essa pecinha aqui, que é um retângulo de 2 por 6. Mas note que essa peça aqui, essa peça que sobrou, esse lado aqui vai valer 2 também. Por quê? Porque isso aqui vale 2, e isso aqui vale 6, e o total é 10. Então, sobram 2. Então, eu já sei que essa medidazinha aqui, ela vai ser igual a 2. Tudo bem? Então, o que é interessante? É você compreender que esse retângulo aqui, eu posso transferir ele para cá, de tal forma que ele vai encaixar aqui, ó, e construir essa figura aqui, ó. Olha que interessante. Aqui e aqui. Então, quando eu trago essa peça para cá,
A minha área, em vez de ser a soma de 3 retângulos, virou um único retângulo. E é isso que vai fazer a gente ganhar bastante tempo nessa questão, porque a área dessa figura simplesmente ficou quem? A área vai ser base, que é 10, vezes a altura, atenção, hein? 6 mais 2, 8. Ó. Então é base vezes a altura, vai dar 80 metros quadrados. Simplesmente a área vai ser de 80 metros quadrados, porque esse pedacinho aqui é 2 metros. Eu simplesmente transportei o pedaço. E quanto que vai custar o terreno? Eu lhe disse na questão que cada metro quadrado custaria R$ 600. Então, são R$ 600 para cada metro quadrado. 6 vezes 8, 6 vezes 8, 48. Com mais 1, 2, 3, R$ 48.000 seria o preço, né, desse terrenozinho aí. Então, uma questão também bem legal, questão que a gente usou o conceito de área, mas que eu quero que você entenda que eu posso pegar a peça, recortar em peças que eu conheço, em retângulos, quadrados, triângulos, eu posso cortar a peça e somar os pedacinhos. Mas às vezes, muitas vezes, é uma figura que você simplesmente tem que fazer um encaixe. Quando você faz o encaixe, soma e já gera rapidamente essa área da figura. Legal? Bacana? Vem comigo para mais outra questão aqui, também de área. Uma nova unidade, modelo de agência franqueada dos Correios foi inaugurada em fevereiro, em Ourinhos, no interior do estado de São Paulo. A nova agência, com 200 metros quadrados de área, situa-se na Vila Recreio. Veja bem, eu tenho aqui a área do terreno. Ele disse que o terreno ele tinha 200 metros quadrados no total, concorda? E o que ele vai pedir aqui para a gente é qual é a medida desse X. Considerando-se que essa nova agência seja composta de 2 salas, uma retangular com medidas 17 metros por 8 metros, e outra quadrada, com lados medindo x, conforme ilustrado na figura acima, é correto afirmar que o valor de x é. Então vamos lá. O que é que vai acontecer? Eu já sei rapidamente calcular a área desse retângulo. A área dessa parte retangular é base 8 vezes a altura 17. Ou melhor, base, aqui eu posso dizer largura vezes comprimento. Largura vezes comprimento, 8 vezes 17. E aqui nós vamos ter, quando eu vou fazer de cabeça 8 vezes 17, você faz 8 vezes 10, 80, guarda. 8 vezes 7, 56, guarda. Quando eu somo 80 com 56, vai dar 136 metros quadrados. Lembra que a área total era de 200 metros quadrados? Então, essa área que sobra, ela é naturalmente de 64 metros quadrados, para completar os 200 metros quadrados. Então, fica óbvio entender que o x ao quadrado vai ter que dar 64. E eu te pergunto, qual é o número que ao quadrado dá 64? 8. Portanto, essa medida x vale 8 metros. Bem bacana, né? Bem tranquilinha, questão boa, sem problema nenhum. Bom, e para a gente fechar, mais uma questãozinha aqui interessante que diz assim: um retângulo tem área igual a 120 decímetros quadrados. Esse retângulo sofre uma redução de 20% em sua altura. A fim de que a área permaneça inalterada, a base sofre um acréscimo. É correto afirmar que esse acréscimo corresponde a? Bom, aqui aquela história do truque do 100 cabe muito bem. Eu não sei quanto é a área desse terreno, eu vou botar 100.
e eu vou tirar 20% da área desse terreno e vai sobrar 80. Agora, o que ele está pedindo? Quanto é que eu tenho que dar de aumento se eu peguei o comprimento e tirei 20%, na largura eu tenho que aumentar para que volte a ser 100. Será que é 20%? 20% de 80 dá 16. Aí ele não volta, ele cai em 96. Então eu não posso tirar 20% e devolver 20%. Acabo perdendo 4%. Então qual é o segredo? Sempre que eu tiro 20%, nós já falamos isso, eu volto com 25%. Esse é o famoso 20-25, que cai muito, mas muito, 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 muito em prova mesmo. Sempre que eu tiro 20%, para ele voltar a ser o que era, ele tem que aumentar 100%. Esse é o famoso 20-25. Bacana? Bom, então é isso aí. Fechamos aqui, muito bacana essa sequência de questões, essa sequenciazinha de questões. Eu acho que ainda cabe mais uma, questão. Cabe sim, cabe sim. Vamos fazer mais uma questãozinha aqui que diz o seguinte: um terreno de 72 metros quadrados de área, ele é formado por 8 quadrados congruentes, ou seja, iguais. A cerca que delimita o terreno em negrito na figura mede quanto? Olha que legal, que questãozinha simples. Ele disse que a área total do terreno é 72. Então vamos pensar. 72, mas são quantos quadrados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se eu pegar 72 e dividir em 8 quadradinhos, a área de um quadradinho desse apenas, só um quadradinho desse, é de 9 metros quadrados. Veja bem, 72 metros quadrados é a área do terreno toda. E, como são 8, 72 dividido por 8, cada um vai dar 9. Ora, se cada um vai dar 9, a pergunta é, eu tenho um triângulo, ou um triângulo não, um quadrado, que essa medida, que a área vai ter que dar 9. Então é óbvio que aqui vai dar 3 por 3, porque base vezes altura, 3 vezes 3, 9. Eu não preciso montar x ao quadrado igual a 9, x igual a raiz de 9, x igual a 3. É só pensar qual é o número que ao quadrado vai dar 9. 3. Então, se cada medida dessa é 3, vamos calcular aqui o perímetro. Vamos começar bem daqui. Eu vou ter um lado, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ó. Então, o perímetro, que é o contorno, são 16 pedacinhos de 3 metros, porque cada pedacinho desse tem 3 metros. Eu contei só o contorno, claro que não conta essas partes aqui, tá bom? Cuidado, isso aqui não é perímetro, perímetro é só o contorno. Então, 16 vezes 3, resposta 48 metros. Ah, agora sim, agora está terminado com chave de ouro bem bacana. Então, querido, é isso aí. Valeu demais. Muitíssimo obrigado. Até um próximo encontro. Tamo junto sempre. Para o alto e avante. Valeu.